pessoal, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre um composto orgânico mais abundante no organismo, tá? São as famosas proteínas, elas caem pra caramba no vestibular e são formadas por aminoácidos. Também vamos dar uma ênfase aí nesses aminoácidos, né? Vou botar os slides para vocês. As proteínas têm diversas funções. Tem função estrutural, tem função de transporte, tem função contrátil, tem função hormonal, tem função catalisadora, que a gente já está falando nas famosas enzimas. Tem função de defesa também, os anticorpos estão aí atuando e são proteínas, tá? Então vou falar sobre isso tudo com vocês e dar alguns exemplos de proteína, tá bom? Então peguem aí o caderno, uma caneta, um lápis, o material de estudo de vocês, arranjem um lugar tranquilo e bora começar essa aula, tá bom? Então, pessoal, vamos estar aí falando das proteínas, né, que são macromoléculas bem extensas, são polímeros, né? Para quem não sabe, polímeros são formados por unidades menores, que é chamado de monômeros, né? E as proteínas são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Vários aminoácidos vão formar as proteínas, né? Então, os aminoácidos são os monômeros desses polímeros. As proteínas constituem a base estrutural do nosso corpo e são indispensáveis para a formação e crescimento dos músculos, órgãos, pele e ossos. Além disso, também fornecem energia. E depois da água, gente, né, que a água é um componente inorgânico, dos componentes orgânicos, a proteína é o que mais tem no nosso corpo. Elas existem em maior quantidade em carnes, ovos, peixe, ovos derivados do leite e soja, né? É onde tem mais proteínas, né, que são nesses alimentos. E as proteínas têm diversas funções, né? As funções dela vai de acordo com cada proteína. Então ela tá ligada aí a reserva, a transporte, elas podem ser catalisadoras, né? A vida está intimamente ligada às proteínas. Estas moléculas realizam as mais variadas funções no nosso organismo. Então, essas aqui são algumas dessas funções, são algumas não, são praticamente todas, né? Funcionam como reserva alimentar. No ovo se encontra muito albumina, né, que é a clara do ovo, e ela serve aí como uma reserva pro embrião que está ali, né, pro ser vivo que vai se desenvolver. Funciona como transporte, tem função de transporte. A hemoglobina é uma proteína que, junto com o ferro, vai atuar aí no transporte de oxigênio para todo o corpo. São proteínas contráteis, miosina e tá faltando um aqui, vocês vão botar actina. Tá? Miosina e a actina vão funcionar juntas no processo de contração muscular. São protetoras, né? Os anticorpos fazem parte aí das proteínas, né? Vão ajudar a defender seu corpo, principalmente aí contra vírus. Toxinas, os venenos, né? Venenos de cobras, de inseto, são formados por proteínas. Proteínas também podem ser estruturais, eles vão estar aí na estrutura de glicoproteínas, que é a junção de carboidrato mais proteínas, né? Eles vão ficar geralmente na parede celular. Também aparecem na membrana plasmática de algumas células, a gente vai ver isso mais pra frente. A queratina, que é uma proteína que faz parte da pele, da unha, do cabelo, né? Uma proteína estrutural. Função hormonal. Insulina é um hormônio que é proteína. Então, a insulina aí vai estar controlando, né, o açúcar no seu sangue. Ele vai facilitar a entrada do açúcar para sua célula, tirando do seu sangue e colocando na sua célula. E enzimas, né, que é a função catalisadora. Isso aqui, tudo que termina com ase, gente, são enzimas, são nome de enzimas. E elas facilitam
reações químicas no nosso corpo. Facilita ou não, vão acelerar reações químicas no nosso corpo. Então, para a gente entender, primeiro, a proteína, né, a gente tem que ver como que ela é formada, do que ela é formada. Nós temos que estudar primeiramente a parte, a unidade básica dela. Do que ela é formada? Ela é formada de aminoácidos, né? Esses aminoácidos aqui, ó, o próprio nome já diz. Eles formam as proteínas, né? Várias cadeias de aminoácidos vão formar as proteínas. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos. Então, como que surgem as variadas proteínas que existem? É pela quantidade que tem, né, em determinada cadeia polipeptídica e pela sequência que eles estão. Isso aqui vai dar aí as mais diversas proteínas que tem no nosso corpo e em outros animais e vegetais. Tem alguns aminoácidos que não podem ser sintetizados por animais. Né? Esses aminoácidos que não são sintetizados são chamados de aminoácidos essenciais, né? Que eles não podem ser produzidos por animais, até mesmo pela gente, né? E temos que ir em busca deles através da alimentação. Então, isso aqui é o que a gente chama de aminoácidos essenciais. E como é composto um aminoácido, né? Tá aqui do lado. É um aminoácido aí. Ele é composto por um grupo amina, né? Quimicamente falando, temos um grupo amina, que é esse HNH, e um grupo carboxila, ou ácido carboxílico, que é esse C-O, aqui mais um outro Ozinho e H, né? Oxigênio, carbono e hidrogênio. Isso aqui, esse R é de radical, é o que vai variar de aminoácido para aminoácido. Então, essa parte aqui é que vai estar sempre variando. Então, a gente deixa um R aqui, que é de acordo com o aminoácido que está. Mas essa aqui é a forma padrão dele. Tem que estar sempre um grupo amina e um grupo carboxila, né? Essa junção aqui forma um aminoácido. Agora, como faz para ligar um aminoácido em outro aminoácido, né? Como é que vai ligar cada aminoácido para formar uma nova proteína? Tem um nomezinho para isso. Essas ligações de aminoácido para aminoácido é chamado de ligações peptídicas. Até porque peptídeo é proteína. Proteína é peptídeo, são palavras sinônimas. Por isso vem ligações peptídicas, ok? Então, olha só. Os aminoácidos podem se ligar e formar filamentos mais ou menos longos. União sempre entre a carboxila de um aminoácido com a amina de outro aminoácido. Como é que funciona isso? Vamos explicar aqui para vocês, ó. Nós estamos vendo aqui um aminoácido. Isso aqui é um aminoácido. E aqui é outro aminoácido. Eles precisam se ligar para formar a proteína. Então, aqui, tá vendo que tem uma dupla O nessa parte? Isso aqui é o grupo carboxila. Então, aqui, ó, o grupo carboxila de um aminoácido vai se juntar com o grupo amina do outro aminoácido. O grupo carboxila vai estar se juntando com o grupo amina do outro aminoácido, ok? Quando eles se juntam nessa região, uma molécula de água é liberada, né? Porque aqui, se a gente juntar esse OH mais H, vai dar o quê? H2O. Então, nessa ligação, perde-se uma molécula de água. Então, aqui, ó, eles se ligam por desidratação. E da mesma forma, quando eles se juntam para quebrar de novo, aí é só inserir uma molécula de água, tá? Então, aqui, se ligaram, liberaram uma molécula de água, então eles ficam assim, ó, um aminoácido ligado por outro, ok? Isso aqui é uma ligação peptídica.
E aí vai juntando outros e outros e outros, né? Até formar uma cadeia de aminoácido para formar uma proteína. Isso aqui é de uma insulina. São vários aminoácidos aqui, ó. Cada bolinha dessa é um aminoácido. Essa abóbora aqui, né? São pontes, ligações de hidrogênio e ligações covalentes para deixar eles com uma estrutura mais espacial. A gente vai ver isso sobre as estruturas da proteína agora. Né? As proteínas, gente, elas têm níveis estruturais. Então, vocês estão vendo aí que temos 4 níveis, ok? Temos 4 níveis. Nós temos a estrutura primária, nós temos a estrutura secundária, a terciária e a quaternária. Então, a proteína precisa passar por cada uma delas até chegar nessa estrutura quaternária. Claro, se ela precisar dessa estrutura para executar a sua função. Tem proteínas que na estrutura terciária já podem executar a sua função. Então, gente, quando vai acontecendo a ligação peptídica, a proteína vai tomando forma e vai ficando com esse aspecto aqui, com um aminoácido ligado ao outro, né? Sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Essa aqui é a estrutura primária. Ocorre que nisso vai aparecendo aí um monte de ligações de hidrogênio, né? E vai dando uma certa forma para a proteína, né? Eles vão começar a se enrolar, a se dobrar e vai dar aqui uma estrutura secundária, como se fosse um fio de telefone. Essa aqui é a estrutura secundária. Cadeias peptídicas ligam-se entre si através de ligações por pontes de hidrogênio. Paralelamente, podem também enrolar-se em hélice. Aqui ela já vai ganhando uma certa forma, só que ainda não executa a sua função. Na estrutura terciária, nós estamos vendo que ela está muito mais enrolada. Isso porque vai ocorrendo cada vez mais ligações de hidrogênio, né? Ligações químicas entre os aminoácidos. E essa proteína vai ficando cada vez mais enrolada e dobrada. Então, aí nós temos uma estrutura terciária. Algumas dessas proteínas já executam sua função na estrutura terciária. A estrutura secundária pode dobrar-se sobre si mesma, formando uma estrutura globular. Então, na estrutura terciária, nós vamos ter uma estrutura globular da proteína. E a estrutura quaternária, vocês estão vendo aqui que são várias da terciária, né? São 4 estruturas globulares unidas, né? Estamos vendo aqui 4. 1, 2, 3 e 4. São várias cadeias globulares que podem unir-se. Então, essas são as 4 níveis estruturais de uma proteína. Agora, elas podem se desfazer? Sim. De uma estrutura quaternária, pode passar para uma primária de novo? Sim. Vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Gente, desnaturação proteica, né? É o rompimento das pontes de hidrogênio e outras ligações químicas, né, que mantêm a estrutura espacial das proteínas por vários fatores, né, como o calor, né, a temperatura elevada, a variação de acidez, que é a mudança brusca de pH, pode ser também salinidade, né? Então, esses fatores podem desencadear uma desnaturação proteica. E aí, o que acontece? A proteína perde as suas propriedades
isso daí dá uma perda da função da proteína. Então, uma proteína que estava na sua estrutura espacial, né? Essa aqui, por exemplo, está na sua estrutura espacial toda dobradinha. Ela sofreu aí uma temperatura elevada e se desnaturou. Ela foi para sua estrutura primária. Ela perde a sua função. Agora, tem algumas proteínas que quando sofrem a desnaturação proteica, elas não voltam mais a ser o que era antes. É o caso aqui do ovo. O ovo, né, a clara do ovo tem a ovoalbumina, né, um tipo de albumina, que quando ela é aquecida no fogo, ela se torna sólida, ela muda completamente seu aspecto, e isso aqui não é reversível. A mesma coisa com a nata do leite, né? O leite, quando se esquenta, cria uma nata. Aquilo dali são as proteínas sofrendo desnaturação por uma temperatura elevada. E elas não voltam mais ao normal. Então, elas perdem sua função de vez. Agora, tem certas proteínas que podem sim voltar o que era antes. Por exemplo, são mais as proteínas estruturais. A queratina, que está no nosso cabelo, ela volta ao normal. Tem mulheres que usam a famosa chapinha, né? Chapinha no cabelo. E o nosso cabelo é composto por basicamente queratina, proteína. Se você põe uma temperatura elevada no seu cabelo, né? Por exemplo, mulheres que têm cabelo muito cacheado, essa queratina vai perder a sua forma e vai ficar no liso, vai alisar o cabelo. Então, por isso que o cabelo fica liso. A proteína, ela sofre uma certa desnaturação proteica. Mas aí, o que acontece? Quando molha o cabelo, volta a acontecer tudo de novo, né? O cabelo começa a tomar forma de novo. Isso porque você está hidratando o cabelo com água. Tem certas proteínas que, se você colocar água, ela começa a ter a sua estrutura espacial formada de novo. Porque a água dá a ela ligações químicas que ela precisava para se formar. Então, se a queratina ali está ganhando água, está se hidratando, ela vai criando novas ligações e tomando forma. Então, ela sim pode voltar até uma estrutura espacial, né? Diferente aqui do ovo. Bom, vamos lá para algumas proteínas. Eu botei aí para vocês verem algumas proteínas, né? Exemplos, basicamente. Temos aí uma proteína estrutural. Temos a proteína de defesa, transportadora, reguladora, de contração, de armazenamento e enzimas. Estrutural, nós temos aí o colágeno e a queratina, que eu já falei. Aqui é onde eles são encontrados. O colágeno está nos ossos, tendões, cartilagens e na pele. É até bom vocês anotarem isso, tá? A queratina está em escamas de répteis, está em penas, está em pelos, unhas. De defesa são os anticorpos, eles estão na corrente sanguínea. Transportadora é a hemoglobina, né, que se liga e trabalha juntamente com o ferro. E também está na corrente sanguínea, no sangue de vertebrados e invertebrados. A insulina também está no sangue. A quitina e miosina, que são as proteínas contráteis, estão nos músculos, né, nos lisos e estriados, ou seja, aqueles que são voluntários e involuntários. De armazenamento, a albumina, né, do ovo, que está na clara do ovo. As enzimas, zeína, pepsina e pitialina. Zeína está na semente do milho, pepsina está no estômago, pitialina está na saliva, tá? As enzimas, gente, só para falar um pouquinho delas, né? As enzimas, elas são catalisadoras, né? Ou seja, elas aceleram a velocidade das reações. Elas também podem diminuir a necessidade de energia, né? Uma coisa que podia demorar muito mais
e gastar muito mais energia no corpo, elas reduzem esse tempo e também reduzem a energia que seria gasta nesse processo. Mas elas têm uma alta especificidade, tá? Como que seria isso? Um tipo de enzima só serve para determinado tipo de reação, tá? Não é qualquer enzima que pode funcionar para qualquer tipo de reação, tá? Então elas são específicas. Nós temos aí alguns exemplos de vegetais. Eu botei aqui uma coisa muito interessante, né? Que proteína vem logo. Quando a gente fala de proteína, vem logo carne, né? Carne, frango. Tem até aqui, né? Como exemplo, as carnes, exemplos de proteína. Mas o que mais tem proteína, vai uma dieta aí para quem gosta de malhar, está nos vegetais, né? As folhas verdes escuras. Espinafre, por exemplo, olha, 49% do espinafre é proteína. Couve, 45% da couve é proteína pura. Brócolis também está em terceiro lugar, com 45%. Couve-flor, 40% é proteína. Cogumelo, 38%, né, de proteína, 38%. A salsa, 34% de proteína. Pepino, 24%. Pimentão, 22%. Repolho, 22%. E tomate, 18%. Esses são os vegetais, né, que tem mais proteínas. Temos também peixes, frangos. Nos ovos, com certeza, tem muita proteína também. Leite, queijos, né? Leites e seus derivados também tem muita proteína. Aí aqui são exemplos de proteínas. Bom, gente, sobre proteína, é isso aí de matéria que eu posso dar. A gente pode até falar mais delas mais tarde, porque agora nós vamos para as vitaminas. Então, vitaminas. O que são vitaminas? Primeiro, gente, não é uma classe particular de substância, tá? Vitamina é um nome dado para qualquer substância orgânica que é necessária em pouquíssima quantidade no nosso organismo e que esse nosso organismo não consegue produzir. Então, se for uma substância que a gente não produz e que precisa em pouquíssima quantidade, é chamado de vitamina. Então, olha só, são nutrientes reguladores, controlam reações do corpo junto com enzimas, né? Algumas delas vão atuar com enzimas. Tem duas classificações de vitaminas. Tem as lipossolúveis e tem as hidrossolúveis. As lipossolúveis, gente, elas se dissolvem em gorduras, ou seja, precisa da presença da gordura para essas vitaminas serem absorvidas no seu organismo. Por isso que lipídios não devem ser descartados totalmente de uma dieta. Eles precisam estar no seu organismo. Então aqui, ó, A, D, E, K são vitaminas lipossolúveis. Se a gente organizar aqui, ó, D, E, K, A, vai ficar DECA. DECA tem aí todas as vitaminas que você precisa saber que são lipossolúveis, né? O nome mais fácil para vocês gravarem, DECA. E as vitaminas hidrossolúveis é a C, B1, né? Complexo B. Complexo B em geral é tudo vitaminas hidrossolúveis. Tá, e eu vou a vitamina, o ácido fólico é o B9, tá, gente? E a niacina é a B3. Então são vitamina C e o complexo B todo. E eu vou mostrar para vocês a C e D, né? Vamos falar um pouco mais delas, que são as que aparecem mais em vestibular. Né? Então, a vitamina A,
Importante no crescimento, forma ossos e dentes, melhora a pele e o cabelo, protege o aparelho respiratório, digestivo e urinário. E também é importante para a visão. Esse último, importante para a visão, é a característica que mais marca a vitamina A, tá? O que vocês vão ver mais caindo no vestibular. E a sua deficiência, caso não tenha vitamina A no seu corpo, né? Tem uma deficiência de vitamina A, pode causar uma cegueira noturna, né? O que a gente chama de olho seco. E dependendo aí de quanto tá deficiente ou não, pode até causar uma cegueira total, tá? Fontes de vitamina A. Tá no leite integral, tá no queijo, manteiga, gema de ovo, pimentão, mamão, abóbora e verduras em geral. Vitamina C. É encontrado em tomate, laranja, acerola, limão e goiaba. A vitamina C preserva ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos. Aumenta a absorção de ferro e ajuda o sistema imunológico e aumenta a cicatrização. Previne também infecções e o escorbuto, tá? Isso aqui é interessante, gente, aumenta a absorção de ferro. Ou seja, um suquinho de laranja durante o almoço ajuda a aumentar a absorção de ferro que está ali na sua alimentação. Então tá aí uma dica nutricional, tá? Sempre bebam um suquinho de laranja, um suquinho de limão para vocês terem uma absorção de nutrientes melhor aí no seu organismo. Agora, se tiver uma deficiência de vitamina C, o que pode causar? Né? Pode causar aí inércia, pode causar fadiga, insônia, dores nas juntas, dentes, né? Pode ter alguma alteração no dente, pode causar o escorbuto, que é um sangramento das gengivas. E é isso aí, o sangramento das gengivas é o escorbuto. E vitamina D. Vitamina D, ela está presente em leites, ovos ricos em vitamina D, sintetizado pelo próprio organismo, mas que depende do sol para se tornar vitamina D. Então, a gente, produz como se fossem ingredientezinhos para preparar a vitamina D. A gente precisa que esses ingredientes se juntem para formar realmente a vitamina. Então, quem vai fazer isso é o sol. Precisamos do sol para ter de fato a vitamina D em nosso corpo. Esta vitamina é fundamental no fortalecimento dos ossos e dentes e ajuda na coagulação do sangue. E aí, gente, uma deficiência em vitamina D no corpo pode causar aí problemas nos dentes, pode ter ossos fracos, pode contribuir aí para os sintomas de artrite e até raquitismo também. Então tem que ter cuidado. Já falei onde está presente, né? Leite, ovos, né? Óleo de fígado também, óleo de bacalhau, gema de ovo, né? Tem tudo vitamina D. E aqui eu botei uma tabela com todas as vitaminas, bem resumido para vocês. Não precisa gravar tudo, tá, gente? Mas deem uma olhada depois nisso aqui, olha. Tô falando de cada vitamina, A, D, E, K, tá? Depois vocês dão um pause para ler sobre as vitaminas. Claro que não precisa gravar todas, mas as mais importantes que eu já falei, A, D e C, é sempre bom ter um já na mente. Então, olha só, temos o complexo B também, tá? Isso tudo aí é de importância. Então, vocês dão um pause, podem até copiar essa tabela aí para estudar, ó. Fazer uma tabela no caderno, tá? Não precisa gravar, ficar desesperado. Isso daí vocês vão pegando jeito, fazendo exercícios, tá?
E é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, a gente vai estar discutindo isso na 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 aula mais tarde, né? Na aula de noite, de 8h20 às 9h10, tá? Espero por vocês, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, então nos veremos mais tarde, tá? Tchau, tchau!